O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a fé, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta missa, no último dia do ano, nós temos a ocasião de rezar pela alma do nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Ele partiu, foi para a casa do Pai. Meus irmãos, é um dia de tristeza, sim, porque de alguma maneira a morte é sempre dolorosa, mas é um dia também de profunda alegria, porque uma testemunha da verdade parte para o Pai. A liturgia de hoje, que é a liturgia, não é a liturgia própria da missa para os fiéis defuntos, é a liturgia do dia de hoje. Não poderia ser mais apropriada para aquele que ficou conhecido como testemunha da verdade, defensor da verdade, perseguido por causa da verdade. Diz aqui o Evangelho de hoje que no versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Está falando aqui de São João Batista. Mas nós poderíamos ver aqui também uma figura daquele que hoje, às 9h34, no horário do Vaticano, partiu. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade. Então ele veio dar testemunho da luz, ele veio dar testemunho da verdade. E o quanto, meus irmãos, ele foi perseguido, perseguido pelos de fora e pelos de dentro, e incompreendido pelos de fora, tudo bem, mas até incompreendido pelos de dentro da igreja. Porque, meus irmãos, existe uma
uma frase que muitas pessoas bobamente repetem, sim, bobamente, porque quem isso diz é bobo, para não dizer uma palavra mais forte, que diz assim: entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. Isto é, quem isso diz, com outras palavras, está dizendo: entre ser feliz e estar na verdade, eu prefiro ser feliz, mesmo que na mentira. E um cristão, meus santos, nunca diz uma frase dessa. Isto é, nós queremos estar na verdade, mesmo que para isso precisemos perder a cabeça, como São João Batista, mesmo que para isso precisemos sofrer e ser perseguidos, como um São Paulo, mesmo que para isso a nossa vida se transforme num grande transtorno, como é o caso do Papa Emérito Bento XVI, que sabia que ele era uma testemunha da verdade e que para isso ele precisaria estar disposto a sofrer. Então, aqui, meus irmãos, nesta primeira leitura, neste evangelho de hoje, nos é apresentado João como aquele que prepara o caminho do Senhor. João, que é testemunha ele não é a luz, mas ele é testemunha da luz que virá, né, que nós celebramos neste Natal. A verdade, ela é apresentada aqui como a luz. Mas diz o mesmo evangelho, no versículo 10, João, capítulo 1, versículo 10, a palavra, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Isto é, o mundo preferiu a mentira, porque talvez mais interessante, mais falsamente fácil, assim, pode até a mentira se apresentar como fácil, mas no fim das contas será o caminho mais difícil, porque é o caminho para a perdição. Então diz aqui, a palavra estava no mundo, mas o mundo não quis conhecê-la. Versículo 11, a palavra, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, versículo 11, ele veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos os que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Meus irmãos, ele veio para o mundo, mas o mundo não o acolheu. Qual é a nossa postura? Quem somos nós nessa história? Nós somos aqueles que acolhemos toda a verdade católica e que estamos dispostos a, com caridade, defendê-la e com coragem vivê-la, ou nós somos aqueles católicos covardes e falsos que manipulam os mandamentos de Deus, adequando-os segundo a sua vontade e a estreiteza do seu coração, e covardes, porque nunca estão dispostos a, repito, com caridade, defendê-la, com paciência, defendê-la, com virtude, defendê-la, mas defendê-la, testemunhá-la. Não estou dizendo que você vai sair como um trator, derrubando tudo e esmagando as pessoas, mas com toda clareza, paciência e virtude, apresentar a sua fé e convidar outras pessoas para essa mesma fé. A primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João, o Evangelho de São João, a primeira carta também de São João, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Quem é o anticristo?
Sagrada Escritura, quando põe no singular, sempre coloca até com letra maiúscula. Isto é, o anticristo, esse personagem, virá no fim dos tempos, que nós não sabemos quando, para contradizer toda a verdade, para perseguir a verdade e aqueles que são da verdade, para ocasionar aquela grande perseguição e, consequentemente, aquela grande apostasia que acontecerá entre os cristãos. Cristãos que serão perseguidos e cristãos que, por medo da perseguição, vão apostatar, vão negar a sua própria fé. Pois bem, diz São João: ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Isto é, antes da chegada do anticristo, muitos outros anticristos já passaram pela igreja e já saíram até mesmo da própria igreja. E isso não sou eu que estou dizendo. São João vai dizer aqui, versículo 19: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Isto é, leigos, religiosos, religiosas, sacerdotes, que negaram a sua própria fé e a ensinaram de uma maneira errônea, que para agradar o mundo foram capazes de negar o Cristo, que para negar o mundo foram capazes de ensinar a Cristo, de ensinar aquilo que Cristo nunca ensinou. A gente fica abismado quando vê sacerdotes, teólogos, católicos querendo defender o indefensável, querendo defender o aborto em algumas circunstâncias, querendo defender a prática homossexual, querendo defender o casamento de pessoas homossexuais, como se em algumas circunstâncias estes pecados mortais fossem aceitáveis, querendo dizer que o mundo mudou, logo o sexo fora do casamento é algo que nós precisamos nos adaptar, que o divórcio, gente, já se popularizou, que os métodos anticoncepcionais têm que ser aceitos pela igreja, porque afinal de contas, quem é que hoje em dia pode ter tantos filhos como antigamente? E aí a gente vai encontrando razões que justifiquem os nossos pecados e falsamente apaziguem, acalmem a minha consciência que diz: isto é pecado, isto é mal, isto não agrada a Deus. Então, muitos anticristos saíram do meio de nós e estão entre nós. E contra estes anticristos, o nosso querido Papa Bento XVI lutou quando era prefeito para a doutrina da fé e lutou quando exerceu o ministério petrino, quando se sentou no trono de Pedro. É uma maravilha, meus santos, podermos rezar por um soldado de Cristo, por um fiel soldado de Cristo, por alguém que, enquanto combateu bem o bom combate, exerceu dignamente aquele ofício que por Deus a ele foi confiado. Rezar por esse homem, sim, iremos rezar pela sua alma. Não sei, esperamos que já esteja na glória de Deus, mas nós não sabemos, por isso rezamos. Sabemos que é um homem de Deus, sabemos que parte para o Pai, mas como nós não conhecemos o profundo da sua alma, nós a entregamos na misericórdia de Deus e iremos nos recordar dele no santo sacrifício da missa, nas nossas orações pessoais, nos nossos textos, nas nossas penitências que nós fizermos,
nós iremos rezar por ele e viver aquilo que ele nos ensinou. Meus irmãos, qual é uma outra tentação do anticristo nos tempos atuais, de muitos anticristos dentro da igreja? É essa globalização da fé, da religião, esta religião universal em que todas as religiões convivem tranquilamente, reconhecendo a mesma dignidade umas das outras. E isso, meus santos, um cristão católico nunca poderá aceitar. Que nós procuremos conviver pacificamente com as outras religiões é um fato, elas existem, ok, mas que nós reconheçamos nelas a mesma dignidade da religião católica, nunca, jamais. Porque, ora, ou nós dizemos que a religião católica é a religião fundada pelo próprio Deus, ou nós dizemos que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou nós afirmamos aquilo que ouvimos no Evangelho de hoje: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou nós iremos negar a nossa fé. Porque quando nós dizemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós estamos falando que Deus, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem e habitou entre nós. Isso nós não temos no budismo, isso nós não temos no islamismo, isso nós não temos no judaísmo, que ainda esperam o Messias. Isso nós não temos em nenhuma outra religião. Então é claro que o cristianismo católico tem algo de único. O próprio Deus veio à terra, o próprio Deus fundou uma igreja, o próprio Deus nos deixou sacramentos, e o próprio Deus pode ser adorado nos sacrários, e o próprio Deus, por meio de ministros ordenados, nos concede o seu perdão. Então isso é único na religião católica, cristã católica. Mas o mundo quer que nós, em nome de um pacifismo, que nós, em nome daquela frase boba que diz: prefiro ser feliz a ter razão, o mundo espera que nós sejamos pacifistas, irenistas, que nós queiramos a paz a todo custo, mesmo que a custa da verdade, mesmo que para isso nós precisemos negar, renunciar, sacrificar a verdade. Meus irmãos, o soldado de Cristo, por quem nós rezamos hoje, é uma testemunha dessa verdade. O soldado de Cristo, por quem nós hoje oferecemos este santo sacrifício em plena oitava do Natal, no último dia do ano, é este soldado, foi este Papa, foi um bispo, foi um cardeal, um prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, um Papa que procurou defender a verdade, querendo primeiramente agradar a Deus, independentemente de quem desagradasse. E esta deve ser a atitude de todo e qualquer Papa, de todo e qualquer bispo, de todo e qualquer sacerdote, de todo e qualquer religioso, de todo e qualquer cristão. Querer agradar a Deus e defender a verdade de Deus, independentemente dos problemas que isso venha a nos acarretar e dos desgostos que venham a acontecer àqueles que não concordem com esta verdade. São Paulo, e com esta frase eu termino a homilia de hoje, São Paulo, ele diz na carta aos Gálatas, uma das afirmações mais fortes de São Paulo,
Ele diz assim: ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, imagine, ele diz que mesmo que nós, ele um apóstolo, São Paulo não era apenas um bispo, São Paulo era um apóstolo, mesmo que nós ou um anjo baixado do céu vos ensinasse um evangelho diferente daquele que vos foi anunciado, seja excomungado. Isto é, este amor apaixonado, esta dedicação apaixonada, este apego no sentido mais positivo que essa palavra possa ter, este apego à verdade, de modo que eu não troco a verdade por nada e por ninguém. Eu perco toda e qualquer pessoa, mas eu não renuncio a Cristo, que é a verdade da minha vida, que é a luz da minha vida. Rezemos, meus santos. Eu hoje rezo, sem sombra de dúvidas, pelo Papa que mais amei. Sem sombra de dúvidas, Bento XVI é o Papa da minha história, é o Papa da minha vida. Foi o Papa por quem eu pela primeira vez rezei como padre. É o Papa que me acompanhou também nos meus estudos. Sempre procurei ler, porque sabia que ali eu tinha uma testemunha fiel. Sabia que ali, quando cardeal, eu tinha um teólogo de verdade, um homem que conhecia a Deus com o intelecto e com a alma, com o cérebro e com o coração. E como Papa, eu sabia que eu tinha ali um Papa que era um profundo amigo de nosso Senhor e que podia apresentar a verdade com tanta clareza e tanta doçura. Sejamos gratos, meus santos, sejamos gratos por todo o bem que Ele nos fez durante o seu episcopado. Digo isso com toda a verdade. A igreja não seria o que nós hoje vemos se nós não tivéssemos tido aquele Papa. Ele nos livrou de muitos males. Ele colocou uma barreira para muitos problemas. Então rezemos com muita gratidão, supliquemos como filhos a misericórdia de Deus para o nosso Pai, para o nosso Papa, que parte para as moradas eternas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.